Então hoje eu vou falar com o Filassi, que é um amigão meu há muitos anos, né? Nossa Senhora, quantos anos, hein, Fila? Desde a época da laparoscopia. Então, o Filassi hoje ocupa uma posição é, super privilegiada, que ele é o chefe da mama do HC e do ICESP. Então, é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, tem mestrado, doutorado, um monte de coisa. E hoje realmente é uma referência nacional, internacional em mama, né? Pensou em mama, pensou no Fila, e eu tenho a satisfação de ser amigo dele há muitos anos, né? Desde que éramos jovens, né? Tá vendo como continua amigo? Oh, Ele, amigo, a minha obrigado por esposa é tudo. amiga dele também, porque é dentista dele, ó. Minha esposa é dentista dele, tá torcendo pela nossa live dar certo. Não, a gente, Quase que não deu certo em fila. Caramba, quase. eu tô feliz na quarentena que eu não preciso ir no dentista. É muito bom. Então, eu estou Ah, falando do câncer de mama em jovem, que é algo delicado, né? Porque jovem não é para ter câncer, né? Mas está tendo câncer, né? Agora, uma coisa importante é saber, né? O que que é jovem nos dias atuais, né? Todo mundo se diz jovem, nós estamos aqui na terceira idade e nos sentimos jovens, né? Agora, em termos de câncer de mama, quem é jovem, Fila? então, a gente pensa assim, jovem seria como se tivesse um corte entre acima de 50 e abaixo de 50. Então, a jovem, no geral, a gente fala mulheres com menos de 50. Mas, por efeito prático mesmo, quando nós estamos falando em câncer de mama em jovem, nós pensamos em 40 anos ou mesmo, menos. Seriam aquelas mulheres que estão na idade reprodutiva, por assim dizer. Né? Então, considerar jovem seria 40 anos. Mas é E, frequente hoje, está bem, a incidência está grande, está aumentando, a impressão, é porque o diagnóstico está mais precoce. não, o que é interessante, e até hoje a gente não tem uma explicação que possa satisfazer, né? Ah, países desenvolvidos, Estados Unidos, os países europeus, com menos de 40, com menos de 50 anos, 22% dos casos de câncer de mama. Aqui chega de 35 a 45% de casos de câncer de mama com menos de 50 anos. E com menos de 40, 10%. É o que nós temos lá no ICESP, inclusive no Instituto do Câncer. 10%, 10,8% tem menos de 40 anos. Então, assim, a nossa incidência em jovem é bem maior do que a incidência dos Estados Unidos ou Europa. Por isso que eu sempre falo assim, a gente não tem que ficar copiando tudo que eles falam, copiar as coisas boas, né? Mas tem que ver que as nossas têm diferença. Nós temos uma miscigenação de raça aqui muito maior que a deles lá, e, e, e é diferente, tem muito mais. Veja bem, tem muito mais jovem com câncer de mama. Atualmente, as mulheres estão postergando gravidez, então também estão engravidando mais tarde. E não tem um, um jeito ou não tem um programa para se rastrear essas pacientes. Né? Porque 10%, vamos dizer, é pouco para fazer um rastreamento. Seria abaixo de 50. O Ministério da Saúde fala que tem que ser acima de 50 em cada 2 anos. Ou seja, praticamente metade das mulheres que Estava têm fora. câncer de mama não vão ter. Oi? Fica fora, Fica metade fica fora. fora É. desse. Agora, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, é acima de 40 anos anual o rastreamento. E o fato de serem jovem é diferente, Fila, o comportamento do câncer, para as mulheres saberem disso, né? Então, assim, de uma maneira bem assim, fácil de entender, ou didática, o quanto mais velho o organismo, mais fácil de adquirir doença. A gente está vendo aí no coronavírus que os mais velhos, né,
acabam morrendo mais fácil, fica pior por causa do sistema imunológico. E o câncer também, quanto mais velho o indivíduo, maior a chance de ter câncer. Então, o organismo jovem que permite que apareça uma doença maligna nele, é um organismo, vamos dizer, em termos genéticos, não hereditário, né? Em termos assim, de defesa do organismo pela genética, não é um organismo, como se diz, que trabalhou adequadamente e permitiu que surgisse o câncer. Vamos dizer, é um organismo incompetente. Com isso, obviamente, o câncer, que mesmo que seja igual de mais velho, ele vai se comportar de uma maneira mais agressiva, porque o próprio organismo permitiu isso. Talvez E aí seja isso. acomete a paciente na idade fértil e aí, o que que faz, hein? Pois é. Então, quando o tratamento, quando se faz diagnóstico numa paciente jovem, que faz um diagnóstico de câncer de mama, primeiro a gente tem que pensar assim, como é que nós vamos tratar ela? E jovem, o tratamento é o local, né? Quer dizer, a mama e a região mamária, e o sistêmico, que é aquele do corpo onde se usa normalmente a quimioterapia ou, mais recentemente, imunoterapia. Essa é a primeira preocupação. Qual vai ser o tratamento? A segunda é, em jovem, tem que se ver pelo desejo da paciente pensar em manutenção da fertilidade, né? O que eu falei, como estão postergando a maternidade, é muito mais fácil, é muito mais frequente a gente encontrar mulheres que querem ter filhos e com diagnóstico de câncer de mama. A outra coisa em jovem que às vezes a gente vê que esquecem de orientar, se a jovem está com câncer de mama, enquanto ela for tratar e durante algum tempo, ela não pode engravidar também. Então, uma das primeiras preocupações que tem é a contracepção. Assim, orientar pacientes para não engravidar durante o tratamento ou enquanto está esperando para fazer o tratamento. Então, essa é outra. E a quarta fator que nós temos que preocupar é que jovem, quando aparece isso, tem maior chance de ela ter aquelas mutações genéticas, que podem ser familiares. E aí a investigação, né, e a pesquisa do tipo de mutação que ela tem, se é que ela tem e qual tipo que ela tem, se tornou interessante. Até essa pesquisa ficou bem mais barata, bem mais em conta ultimamente, né? Ela chegava do início dos anos 2000, chegava a $5.000, né? Hoje, em pesquisa que até bem mais abrangente, né, que são painéis genéticos, custam em torno de R$ 1.500, R$ 1.700, né, em dólar, né? Então, Isso aí que a gente está falando um pouquinho mais para frente, né? Para descobrir se a paciente tem tendência. Eu queria é, falar um pouquinho mais antes disso aí, que naquela paciente, assim, mais o termo diagnóstico, né? Quando que a mulher jovem pode pensar que tem câncer? Será que adianta ela ficar palpando? Como ela é jovem, ela vai fazer mamografia? O que que ela... Acho que o diagnóstico precoce deve ser importante, lógico, né? E aí, o que que você alertaria para as pacientes em termos de diagnóstico? Primeiro, dela suspeitar, depois o que você poderia fazer em termos de diagnóstico. Depois a gente vai falar dessa pesquisa de mutação, que acho que as pessoas não têm muita ideia do que é isso, porque, como eu falei, a maioria das pessoas que estão assistindo são pessoas que não tá. estão familiarizadas com esses termos, né? Então, do diagnóstico precoce, o que que você poderia falar para ajudar as mulheres a suspeitar? Então, o rastreamento, né, que seria a procura do diagnóstico precoce em mulheres que não têm sintoma nenhum, né? O rastreamento ele se faz, como eu disse antes, depois dos 40 anos. As jovens abaixo dos 40 anos não têm um programa de rastreamento, a não ser que ela tenha um histórico familiar importante de câncer de mama ou de câncer que justifique se rastrear essa doença antes da hora. Mas
E também existe o caso das pacientes que têm o sintoma, né? E é muito comum uma jovem achar, tem um lugar na minha mama que está doendo, que eu sinto alguma coisa, tal. Isso não é rastreamento, isso é sintoma. E sintoma tem que ser pesquisado. Então, primeiro, é o exame médico que tem que ser bem adequado. E o segundo, que se faz muito mais no Brasil, é o ultrassom. A maioria dos ginecologistas, não sei a maioria, mas a grande parte dos ginecologistas, tem ultrassom no consultório. Então, se faz ultrassom para pesquisar o que é. Se ele não tiver, ele pede para se fazer algum laboratório. Isto, por outro lado, tem um probleminha. Tem sido feito ultrassons inadequadamente, sabe? Feito ultrassons assim de mama por ser fácil, né? E também por pedidos a mais. Vamos fazer ultrassom de mama em paciente de 20, 25 anos sem necessidade. E a chance de você encontrar um nódulo de mama benigno, que é o mais comum, chama fibroadenoma, que é um nódulo que chega a ter em 15, 20% das mulheres, que você nunca iria saber que está, se não fica fazendo o ultrassom. Aí faz aí pronto, vê o nódulo, aí fica fazendo ultrassom de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, e fica uma maluquice. Então, assim, uma coisa não deve ser feito pesquisa ou rastreamento de tumor de mama em paciente com menos de 40 anos, desde que ela não tenha um histórico familiar e desde que ela não tenha sintomas. Entendeu? Sintoma, assim, ela palpou alguma coisa ou ela acha que tem alguma coisa. Sintoma, inclusive, psicológico. Tem pacientes que, se você não pedir um ultrassom de mama, ela desespera, né? Então, acaba pedindo mais por isso. Então, mas com quantos anos que a paciente precisa de se preocupar com isso? Se ela não sente nada, ela não tem sintoma, então o que que ela vai fazer? Quando que ela vai pensar em fazer os primeiros exames ou que o ginecologista de repente ele não é um ginecologista que deveria de examinar a mama, mas ele não é muito. E quando que ela por si só deveria pensar que seria a hora de pensar que eventualmente ele esteja com câncer, que precisaria dar uma olhada? Teoricamente, toda mulher, após seus 18, 20 anos, deveria ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano. E, por outro lado, o ginecologista ele deveria examinar a mama adequadamente, uma vez por ano. Qualquer dúvida que se tiver no exame, aí sim se complementa. A paciente vai no ginecologista hoje, ela pensa em duas coisas, né? Principalmente de prevenção: Papa Nicolau, né? E mama. E muitas vezes a mama, o exame clínico da mama, ele é meio que desprezado, e não deveria, né? Tanto, inclusive, durante a gravidez, ele não deveria ser desprezado, né? Mas, como essa história de rastreamento, a turma, qualquer coisa, acredita que o ultrassom ou mamografia vai ser mais importante do que o exame dele em si. Não, o exame é importante. É do exame que você parte para a pesquisa em mulheres com menos de 40 anos. Mas aí a mulher fala, poxa vida, mas quando chegar a palpar o câncer já não vai estar muito adiantado? Não tem um jeito mais precoce de você detectar, do médico detectar? Não justificaria, não, sabe por quê? Vamos dizer, se ela palpar alguma coisa, a chance de ser um cisto benigno, né? Ou um nódulo do tipo fibroadenoma é 98, 99%. Então, ela vai ser estressada, você vai estressar a paciente, você vai começar a fazer pesquisa, achar fibroadenoma de 3 milímetros, 5 milímetros e ficar seguindo ele. E a tendência é ele crescer mesmo. E aí acaba fazendo biópsia, um monte de coisa. Não justifica, a não ser naqueles casos que eu falei: histórico familiar e se a paciente sente que tem alguma coisa. Aí você tem que pesquisar.
Teve alguém que perguntou se faz isso cada 6 meses, ultrassom cada 6 meses. Pelo que você falou, anualmente, não é? No máximo, faz 6 meses. Em rastreamento, Ela falou assim, né, é que eu peguei a pergunta no final, ela falou de 6 meses. Qual que seria o ultrassom, a periodicidade do ultrassom na mulher jovem? Para ela ficar tá? meio tranquila. Ah, vou lá no meu ginecologista, só que ele não palpa minha mama. E aí ele deveria de pensar assim, pelo menos cada 2 anos, cada 3 anos, pelo menos para... Não, não. Não se faz ultrassom em jovem que fora daqueles casos que eu senti, que eu falei. A não ser que ela tenha alguma coisa ou que o médico sinta alguma coisa. O médico. Porque, ou ela, né, obviamente. Porque assim não tem sentido. E esse que ela perguntou cada 6 meses é porque aí que acha, eu fico fazendo cada 6 meses durante 10 anos. A troco do quê? E o fibroadenoma cresce, isso que eu insisto. Aí tem 5 milímetros, aí fala, vixe, está com 7 milímetros, aí faz biópsia. E ele fica lá. Aí, 6 meses depois, faz de novo. Ah, está com 8, faz outra biópsia. Então, a gente vê muito disso. Tudo bem, o câncer na jovem, que não faz rastreamento, normalmente, ele é diagnosticado em estágio mais avançado, porque a gente não existe o rastreamento. Mas não justifica pegar 99,9% das mulheres e submeter a um estresse e até a métodos invasivos, como biópsia, porque tem um caso de vez em quando que possa ter. Então, não justifica. Aí você estava falando da questão hereditária, né? Aí você começou aquela hora a falar sobre a mutação, né? Quando é que faria isso? Quando seria a indicação de fazer a pesquisa de mutações? Então, E o a que é isso, né? pesquisa Porque as pessoas não sabem o que é isso, né? mutação, chama mutação, é assim, quando o indivíduo recebe dos pais dele uma alteração genética que leva a causar uma doença. Mutação hereditária, chama. Então, ou da mãe ou do pai. Então, assim, toda família que tem um histórico familiar, um histórico de câncer, por exemplo, tem que ver tipo de câncer, e aí se pedir uma pesquisa de mutação para paciente que tenha doença. A pesquisa de mutação se faz para quem tem a doença. Porque quem tem a doença tem a maior probabilidade de ter a mutação. Então, assim, se a mãe teve câncer de mama com 50 anos, com 55 anos, vamos lá, 55, e a irmã teve câncer de mama com 34, eu tenho que fazer a pesquisa numa delas, é a irmã que faz, que é a mais jovem, a que tem maior chance de ter a mutação. Aí, se tiver a mutação, esta mutação, isoladamente, é pesquisada na irmã e na mãe. Entendeu? Hoje, eles fazem esses testes aí que eu falei, quando dá uma mutação familiar, eles fazem para os parentes de primeiro grau e normalmente nem cobram o valor do exame para pesquisar. Entendeu? Mas o caso só se faz em quem tem a doença e tem um motivo para ser feito. Agora, vamos supor que é o caso mais famoso da Angelina Jolie aí, né? Que a mãe tinha morrido de câncer de mama e não tinha mãe. E aí ela resolveu fazer, ela tinha mutação. E não é o certo, né? Mas ela não tinha mãe, o que ela ia fazer? Agora, se a mãe tem a mutação, a filha tem maior probabilidade de ter. E a irmã dela tem uma probabilidade de ter, mas menor do que se fosse da mãe. Então, o melhor que tem que fazer é quem tem a doença. Ou que se não, fora de condições se a pessoa morreu, aí faz no parente, né? No filho ou no irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Há muitos anos atrás, o professor Pinotti, ele pediu para desenvolver uma técnica de axiloscopia, né? Então eu fui lá, colocava um trocáter na axila, aí fazia um espaço na axila
para fazer biópsia de gânglio, né? Aí, quer dizer, foi de muitos anos atrás essa técnica e a gente conseguia enxergar. Graças a Deus, nunca teve, não tivemos nenhuma complicação com essa técnica. Foi uma aventura interessante, né? Há quantas anda isso? Como ficou? Não tem nada. Qual foi a validade disso? É? Não, isso aí, na verdade, acabou não sendo feito. Mas se eu te falar uma coisa, Hum, na Itália, em Milão, eles estão fazendo mastectomia através de vídeo. Não sei qual que é a vantagem, quanto tempo dura para fazer e por que estão fazendo. Até um dos assistentes nossos, ou dois dos assistentes nossos, estava interessado, veio conversar comigo para ir lá ver isso. Eu falei, bom, vai ver, né? Porque eu não sei como que é a ideia. Porque uma coisa, você lembra, né? Quando a gente fazia laparoscopia, era uma. Você faz ainda, mas eu não faço mais. Mas era assim, era um desafio, né? Era gostoso. Vamos achar, né? Mesmo se fosse mais difícil, a gente queria fazer. Agora, eu não consigo entender qual que é a vantagem da mastectomia por laparoscopia. Porque uma coisa é laparoscopia não, por endoscopia, endoscopia. né? Porque laparoscopia, você vai entrar dentro da cavidade por um orifício menor, né? Você abrir a cavidade. Agora, a mama é uma glândula sudorípara modificada lá de fora do corpo. O acesso é fácil. Tem mulher que faz 5, 6 plásticas de mama, né? Vai fazer plástica por laparoscopia, por via endoscopia, não vai. Então, assim, eu não sei qual que é a vantagem. Mas aquela época de desafio, né? Hoje nós tem que, nos casos de mama, nós temos que fazer duas coisas. Tratar o câncer, que é a parte oncológica, e pensar na estética. E até eu tenho que falar, hoje eu sou responsável sou diretor da parte cirúrgica da Sociedade Brasileira de Mastologia. E não deu tempo de fazer nada ainda por causa do Covid, mas ficaram mais preocupados em estética do que em tratar o câncer. Então, gente, mas peraí, tem cursos e cursos eles chamam oncoplástica, né? Que é a plástica pós-câncer, após tratar o câncer. Mas não tem curso de técnica de tratar o câncer. Então, primeiro, vamos colocar uma ordem nesse negócio, porque está todo mundo mais preocupado em ficar bonito, né? Não é bem assim. Então, primeiro tem que tratar adequadamente e depois fazer a estética. Por outro lado, também não exagerar no tratamento para privilegiar a estética. Às vezes, a paciente tem um câncer de 3 milímetros, que você tira uma parte da mama e tira, acabou aquilo ali, irradia, tal, acabou. Mas não, vamos tirar as duas mamas, porque é mais seguro, né? Claro, a paciente acha que é isso mesmo. E ela topa. Só que não é isso. E a chance de complicação é maior. Né? E aí complica a cirurgia para tratar o câncer por causa de exagero e atrasa o tratamento que deveria ser feito na sequência, que seria a quimioterapia, por exemplo. Como tudo, a gente não deve exagerar, né? E hoje em dia, nossa, comparado com antigamente, quando eu fiz residência, antigamente tinha cirurgias monstruosas, né? Câncer de mama. Tinha a Pater, Halster, que era uma coisa assim, mutilante. Hoje em dia é bem mais conservadora e dá para fazer construção, né? Logicamente depende de caso a caso, quem sabe melhor são vocês em relação a isso, né? Mas antigamente era terrível. Hoje em dia, acho que você falou muito bem essa questão de você também usar do bom senso e não privilegiar a estética e a paciente depois que ser prejudicada, né? Então, isso é uma coisa bem. Agora, quais são os tipos de tratamento mais comuns hoje que você faz em mulher jovem? Então, a jovem praticamente em câncer de mama, praticamente 100% faz quimioterapia. Dificilmente não vai fazer. E o tratamento tem que ser o de mama, né, o local, e a quimioterapia. E o problema da jovem é exatamente a quimioterapia. O tratamento da mama em si, ali local, não interfere muito no futuro reprodutivo.
que a jovem tem de diferente? Ela tem hormônio e ela quer engravidar. E ela quer estética. Né? A estética, tudo bem, que é local. O hormônio vai depender da resposta dela na quimioterapia, assim como a fertilidade. Né? Então, essas diferenças que tem da mulher que tem menos de 40 anos com câncer de mama. Além da, obviamente, a gente preocupar também que a evolução pode não ser tão boa quanto a gente espera, né? Espera. Então é isso, tem que ser conversado bastante e não dá para saber qual paciente vai ficar infértil pós-tratamento. Quanto mais idade, quanto mais próxima dos 40 anos ela tiver, maior a chance. Mas não dá para falar exatamente com segurança se você pode ficar tranquila que não tem problema. A gente tem que partir do princípio que a chance de ter infertilidade é alta para essas pacientes. Mas você opera antes ou faz só quimioterapia? Não, isso tudo depende do. Aí fica na dependência do tamanho do tumor, o estágio, né, do tumor, do tipo de tumor, do tipo de mama, né? E normalmente tumores mais agressivos, mesmo os menores de 1,5, 2 centímetros, se começa com quimioterapia. Porque a chance dele disseminar para o organismo é maior. E tumores menores, desses menos agressivos, normalmente se começa com cirurgia. De maneira geral, é isso. E daí que a importância, né, da preservação da fertilidade, que é o que a gente faz, né? Agora que a gente está fechado por causa do Covid, a gente já está autorizado a fazer preservação da fertilidade em paciente com câncer. A maioria das pacientes de câncer é de câncer de mama, né? E pacientes que têm a baixa da reserva ovariana e algumas outras situações especiais. Então, agora, por outro lado, mesmo assim, eu acredito que boa parte das pacientes acabam não fazendo a preservação da fertilidade. Quando se dá notícia de câncer, acho que elas acabam pensando mais no câncer e indo para a quimioterapia. Ou você tem observado que elas aceitam bem fazer a preservação da fertilidade, ou você observa que tem ginecologista que não pensa nisso e vai direto para a quimioterapia. Como que é isso a nível Brasil? Assim, não especificamente de você, porque eu sei que você é um cara orientado, né? Mas como que é isso a nível Brasil? Como que Então, os pacientes têm sido orientados? na verdade, essa ideia de preservação de fertilidade ficou mais divulgada de 2010 para cá, sabe? O problema ela sabe que tem que fazer a preservação, que poderia fazer. O problema é que tem poucos serviços que tem para fazer a preservação, vamos dizer, a nível público, né, do serviço público. Mas a nível de serviço mais privado, as pacientes pensam que fazem a preservação, sim. Desde que elas sejam orientadas. Porque se o médico fala para a paciente assim, não, você está com câncer, é melhor tratar logo. Ela fala, mas eu queria engravidar mais tarde. Não, melhor tratar logo, é óbvio que ela vai fazer isso. Mas se ele explicar que esse tempo de demora, que é pouco, entre captar os óvulos, que normalmente se faz por criopreservação de óvulos, né? Você captar os óvulos antes de começar uma quimioterapia não vai prejudicar essa paciente no futuro e na evolução da doença. Então, se for bem explicado, assim como eu falei lá, que também avisar ela para não engravidar, né? São as duas coisas que você tem que falar, né? Então, aí você consegue, sim, é óbvio. E outra coisa, a paciente, ela fazer uma preservação de óvulo, se ela quiser engravidar mais tarde, ela tem os óvulos. Se ela não quiser, ela tem os óvulos também, ela vai se sentir mais segura. Eu acho que a qualidade de vida dela se sentir que ela é uma mulher, que ela pode ser mãe,
Às vezes ela nem quer ser, mas se ela tiver o óvulo guardado, ela vai ficar mais feliz. Eu acho que tem que ser orientado, sim, claro. Isso é importante também. A gente sabe que aqui em São Paulo tem locais públicos, tem local público que faz, né, preservação da fertilidade. Tem indústria farmacêutica que fornece medicamentos sem custo para os pacientes também que têm câncer. Então, tem algumas facilidades que acabam ajudando a paciente a preservar a fertilidade. Mas uma coisa importante nesse negócio de preservação da fertilidade é o seguinte: você tem que estimular a ovulação vigorosamente e se errar a mão, dá hiperestímulo. Às vezes, mesmo sem errar, às vezes a paciente tem ovário policístico, você dá os hormônios, o hormônio pum, sobe, e aí dá síndrome da hiperestimulação ovariana, que aí vai atrasar o tratamento do câncer, né? Então, eu digo que estimulação ovariana para preservação da fertilidade tem que ser para gente grande. Grande no sentido de já ter experiência, porque se acontecer o hiperestímulo ovariano, que hoje acaba sendo raro, porque tem técnicas para isso, aí pode complicar porque vai atrasar a captação de óvulo e com isso, às vezes tem que ir até para UTI. Então tem que tomar bastante cuidado nessa questão da procura pelo profissional para fazer isso, né? Então, Jorge, só te falando uma coisa para complementar isso aí do serviço público. Você lembra que eu estava falando, eu disse no início que 10% das mulheres dos casos de câncer de mama têm menos de 40 anos. Então, vamos dizer, no Brasil tem em torno de 60 mil casos por ano. Tem 6 mil mulheres com menos de 40 anos grávidas. Se 30% quiser fazer preservação da fertilidade, nós temos 2 mil casos no serviço. E como é que eles fazem? Não dá. Que nem lá no ICESP, que eu falei, a gente atende 1.000 por ano. São 100 nessa situação. Se 40 quiserem fazer, a gente não vai conseguir. Uhum. E aí vai ter processos delas, porque elas têm direito. E você não pode oferecer. Então, quando for, nós ainda não conseguimos oferecer por causa disso. Mas quando for oferecer, vai ser dentro de projeto de pesquisa. Uhum. Que daí entram aquelas pacientes mais selecionadas ou tem uma lógica, porque senão todo mundo tem direito de entrar. É muito difícil a gente fazer isso no Brasil, porque tem muito mais jovem, então o serviço público não consegue fazer para todo mundo. Realmente essa questão é muito importante, porque inclusive reprodução assistida, né, fertilização in vitro, né, quando foi em 2004, a gente foi inaugurar o centro de reprodução humana lá no Hospital das Clínicas do Mário Covas, só de falar que ia ter, acho que tiveram assim, 4 ou 6 mil casais que se interessaram rapidamente. Quanto tempo ia demorar para atender essa demanda? É impossível um Exatamente. serviço público. É impossível fazer isso. Infelizmente é assim, né? E por isso que o Brasil era melhor se evoluísse mais, estivesse andando mais liso, né? Aí ia ter uma melhor assistência, né? E aí, na verdade, nós estamos aqui, ó, já passou do tempo regulamentar, né? E aí eu queria Tá saber se bom. você quer falar alguma coisa, né? Alguma coisa que você gostaria de falar de recado final. Não, o E, recado final é simplesmente assim que mulher com menos de 40 anos não tem que ficar preocupado com câncer de mama. Um detalhe que eu esqueci. A mulher com menos de 40 anos, a mulher que planeja engravidar, vamos dizer, acima dos 30, 35 anos, é bom que ela faça aí sim, eu não falei isso, um ultrassom de mama, que ela está planejando engravidar, para ver se não tem nada diferente. Porque, senão, durante a gravidez aparece um nódulo lá, que é um fibroadenoma que cresceu, aí fica um desespero total. Então, assim, outra indicação de ultrassom antes dessa época, antes dos 40 anos, é quando ela está planejando engravidar e se tiver qualquer dúvida que se faça a biópsia. Isso aí, só isso. Agora, de maneira geral, não tem que ficar preocupado o tempo todo, não. E se ficar palpando muito a mama, vai ficar doendo. Né? Então, melhor que não. Certo? teve alguém aí que agradeceu o fato de estar fazendo essas lives, né? Porque traz informações interessantes para as pessoas. E como eu falei desde o começo, que eu ia trazer pessoas interessantes, né? E pessoas de referência, como é o caso do Filace. Acho que é
um privilégio das pessoas que assistiram, né? Porque o Filácia é, como eu falei, uma referência em reprodução, em mama, né? E com uma experiência gigante. E tê-lo, assim, para falar para a população de maneira geral, quer dizer, é um privilégio para as pessoas saberem como ele pensa. Caso contrário, teria que passar uma consulta com ele. Mas dessa forma, as pessoas têm informação sua, né? E de Sim. maneira ampla, né, para as pessoas terem uma ideia de como é que um grande especialista pensa nisso. Então, obrigado por agradecer. Realmente eu estou procurando trazer aqui pessoas boas, assim, que eu acredito na honestidade primeiro como profissional, né? E isso eu acho muito importante, principalmente quem... Por isso que, na verdade, por causa disso que ele virou referência também, né? Amanhã nós vamos falar com o Jesus, né? Que é o chefe da mama lá do HC também. Da Então, são mama não, pessoas que realmente... Oi? da mama não, da Não, da oncologia, oncologia do câncer ginecológico. ginecológico. Então, são pessoas realmente de referência, né? E a pessoa falou que você é uma fera. Realmente é uma fera, né? Ô, Jorge, mas antes de terminar, eu queria te parabenizar mesmo de verdade por essa iniciativa. Gostei, viu? Eu não É. sabia se era tão bom assim, mas adorei. Muito bom. Parabéns para você, Mas viu? sabe uma coisa, Fila? É que assim, eu ficar falando para a câmera direto, assim, eu não consigo ficar falando para a câmera direto. Mas eu consigo conversar. Quantas vezes que a gente se Lógico. encontra, ri pra caramba, né? Então, eu sei conversar com as pessoas e eu fico à vontade de conversar. Então, por isso que eu Claro. achei essa forma de entrevistar, achei bacana. E, como eu falei, como eu conheço, eu tenho a sorte de conhecer pessoas que são referências mesmo, né? Pela convivência que a gente teve ao longo dos anos. Então, isso eu acho que é uma forma bacana nessa época de Covid aqui, que a gente está na época de risco aí, né? Infelizmente, a gente fica preso. Então, vamos falar com os amigos, pelo menos a gente fala com você e você fala com o mundo, né? Acho que é isso que é bacana, né? Então, eu queria agradecer, Fila, pela oportunidade e pela honra, né? Sem, não dá nem de falar dessa maneira que fica meio formal, a gente não é formal quando a gente está pessoalmente, né? Então, Claro. obrigado para você aí, obrigado Eu que pela agradeço. entrevista e E foi você, bacana. você, você tem bastante amigo de referência, porque você também é referência, né? Então, tá Obrigado aí. ótimo, tá bom? Tchau, Um grande tchau. abração. Outra, Até tchau, mais. tchau. Boa noite. Tchau.